Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem um tema muito inspirador para todos nós, que é carreiras que inspiram, da aprendizagem à gestão. A gente vai conversar com algumas pessoas hoje da Accor que começaram as suas carreiras como aprendizes ou estagiários e hoje ocupam cargos de gestão, seja na operação ou no nosso corporativo na sede. Então a gente está recebendo aqui hoje, queria saudar vocês com muita alegria, o Rodrigo Cavalcante, a Natália Tamassia e a Thaís Pradella. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer receber vocês aqui. Bom, muito legal. Eu queria conhecer um pouquinho de como foi o início de cada um de vocês na Accor. E aí eu queria propor para cada um de vocês falarem aí por 2 minutinhos de como foi o início, resgatando a história e como foi pertencer, o início do pertencimento na nossa companhia. Podemos começar com você, Nath? Pode sim. Vamos lá. Bom, então meu nome é Natália Tamassia. Eu costumo falar que eu não cheguei na hotelaria por acaso, assim, porque muita gente, sem querer, começou ali e já foi seguindo carreira. Eu estudei, né? Eu busquei realmente estar na hotelaria. Então, lá na época do colégio, fazendo, como que chama, aqueles testes vocacionais, aí surgiu a palavra hotelaria. E meu pai sempre viajou muito, tudo. Eu falei, acho que é o caminho. Eu não sabia o que eu ia encontrar, eu não sabia aonde eu queria chegar, mas eu falei, vamos um passo de cada vez, né? E conheci a Accor, ouvia falar. Então eu entrei na faculdade, na época era recente o curso de bacharelado no Senac. Então eu entrei e aos poucos eu fui buscando formação. Fui entendendo, então eu me preparei, fiz algumas viagens internacionais, fiz intercâmbio. Aí no meio da faculdade fui trabalhar na Disney, que eu achava que isso ia agregar. Então, sem saber muito o caminho que eu ia trilhando, mas eu fui, assim, diariamente me preparando, sabe? Então eu comecei em eventos no Novotel Jaraguá em 2009. E eu nunca tive medo, assim, de mudança, de arriscar, então fui parar em Fortaleza, agora estou em Itu. Então hoje eu sou gerente de operações aqui no Itu, né? Estou aqui no Novotel Itu. E depois de um longo ano, desde 2009. Obrigada, Nath, seja bem-vinda. Vamos conhecer um pouquinho da Thaís e a história da Thaís, que hoje está um pouco diferente do que nós em São Paulo. Ela está curtindo o quê? Um calorzinho em Maceió? Porque a gente está aqui a 13 graus. No começo. Exatamente, eu estou a 28. Legal, Thaís. Conta um pouquinho pra gente de como foi o seu início na Accor, que funções você desempenhava e como que você viu a hospitalidade como uma possibilidade de carreira. Legal. Então, eu estava na faculdade em 2002 e aí a gente tinha que fazer estágio obrigatório. Eu fiz faculdade de turismo, né? Não foi hotelaria. E aí precisava fazer estágio obrigatório e a gente descobriu que tinha uma vaga no Novotel Center Norte para estágio rotativo. Então era um estágio que a gente passava durante 6 meses, era um estágio só de 6 meses, mas a gente tinha que passar por todas as áreas do hotel. E me inscrevi, lembro muito bem, porque o Novotel Center Norte ele era uma família, assim, quem fez a entrevista foi o Carlos Bernardo e o Maurício Reis. Eles trabalhavam lá, eles que fizeram a entrevista com a gente. Olha, deixando claro com a idade deles de Accor. E aí eu passei nessa entrevista, eu e mais 6 pessoas. Então a gente fez esse estágio rotativo lá no Center Norte, a gente passou por manutenção, controladoria, restaurante, eventos. Eu adorei muito, eu não tinha noção como que era hotel, assim, não era uma coisa que eu pensava em trabalhar, né? Quando eu comecei a faculdade de turismo, minha ideia era trabalhar em planejamento turístico, era mais ligada a essa área. Quando eu entrei no hotel para fazer o estágio, eu adorei, assim, eu fiquei apaixonada pela logística do hotel, pela forma do acolhimento que foi feito, a amizade que a gente fez lá dentro, era uma coisa assim, era um sonho, sabe? Era isso que a gente sentia, né? Todo mundo, as estagiárias, a gente ficou todas muito amigas e tal. E aí tinha a questão do futebol, a gente jogava futebol, a gente gostava. Então, ainda não tinha aquela responsabilidade. E aí a gente começou a entender
a possibilidade de crescimento mesmo, assim, depois do estágio, que existia essa possibilidade dentro da hotelaria. E onde você está hoje, Thaís? Porque eu falei que você está em Maceió, mas eu não falei o que você está fazendo aí. Conta pra galera, o que você faz aí? Hoje eu sou gerente geral de um combo, que é o Mercury Maceió e o Biz Budget Maceió. Olha, que maravilhoso. Então começou lá como... Queria a governança, promoveram para uma área que você nunca quis, né? Nunca pretendeu, assim, não tinha visibilidade, que é a IB, se apaixonou e hoje é gerente geral do combo em Maceió. Muito legal. Vamos conversar um pouquinho mais sobre como foi seu desenvolvimento já. Depois que a gente conhecer também o nosso terceiro convidado, que é o Rodrigo Cavalcante. Bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente aí de como foi o seu início e quais foram os principais desafios no seu período de desenvolvimento inicial aí, na entrada na carreira da hotelaria, que te motivou a fazer parte primeiro, desse time. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra aqui estar junto com a Natália e a Thaís, contando um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei fazendo um curso de hotelaria e turismo, né? E um curso técnico que tinha lá em Curitiba. E de lá, né, eu entrei com 15 anos nesse curso. E depois de 6 meses fazendo o curso, você era encaminhado para hotéis para participar de processo seletivo para ser jovem aprendiz, né? E eu fiz o curso, fui bem. Na minha primeira entrevista foi lá no Mercury Curitiba Batel, e na primeira entrevista já fui contemplado e fiquei lá. E iniciei como jovem aprendiz da lavanderia, na verdade, que lá da lavanderia é própria, né? E minha primeira semana de trabalho foi tirando mancha de enxoval, assim, foi bem... E aí eu trabalhei 1 ano na Gov, né? E aí eu fui crescendo dentro da Gov, ali aprendendo bastante com a governanta que estava lá. Desde supervisão de quarto, arrumação de apartamento. Na época que eu fui jovem aprendiz, era mais flexível, né? O programa de aprendizagem não tinha tanta restrição como tem hoje. Trabalhei na manutenção depois e depois fui para reservas, e aí acabou meu contrato de 2 anos como jovem aprendiz e me efetivaram como mensageiro, né? Teve a possibilidade de eu ficar e aproveitei a oportunidade, sem dúvida, e abracei. Fiquei 11 meses de mensageiro e fui para auxiliar de recepção. Aí na recepção eu cresci bastante, aí fui recepcionista, trabalhei nos 3 turnos, né? Fui responsável pela madrugada, pelo 3º turno, e surgiu uma possibilidade de eu trabalhar na controladoria. Na época eu estava fazendo faculdade, e aí eu decidi migrar, estava gostando do curso de administração de empresas e achava que na época que valeria muito a pena colocar na prática o que eu estava aprendendo ali na faculdade, e deu certo. Trabalhei 3 anos, fui assistente de controller, e dentro da controladoria eu vi a necessidade, assim, né, da área de RH dentro do hotel. Na época o gerente geral, apresentei para ele um projeto de TCC, que era a implantação de uma consultoria de RH. Ele deixou eu aplicar o TCC dentro do hotel e deu super certo. E aí a Dulce, na época, era diretora de operações da região. Ela gostou também do projeto e pediu para eu fazer em Curitiba, né? Vamos sair então da controladoria e cuida do talento e cultura aí dos hotéis de Curitiba, que na época eram 5 hotéis administrados, entre Mercury, Adagio e Novotel. E foi bacana, fiquei 2 anos nesse processo, recrutando, cuidando da folha de pagamento, benefícios, aplicando treinamento para as equipes ali de Curitiba. E aí surgiu o projeto de consultores da sede, né, consultores de RH. E aí passei aí no processo também e fiquei responsável por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, dos hotéis. Aí eu tava com, acho que 17 hotéis na época, entre Mercury, todos os mid-scale, Mercury, Adagio e Novotel. E fiquei 2 anos e meio, e aí surgiu a possibilidade. No dia eu estava almoçando num treinamento lá no Novotel Center Norte, a Ana Matias sentou do meu lado, perguntou como é que estava a minha mobilidade, se eu viria para São Paulo. Tinha uma oportunidade no Combo Vila Olímpia, como gerente de talento e cultura, e assumi ali o desafio, vim, né? E ali no Vila Olímpia, para mim, foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, porque eu assumi vários departamentos ali, né? Eu comecei como talento e cultura, mas assumi segurança, assumi a área de manutenção por 1 ano e meio, a área de qualidade eu assumi por um período de pandemia, recepção,
Fui gerente de alimentos e bebidas ali também, então várias áreas assim diferentes, operacionais que me agregaram muito e fez com que automaticamente eu me tornasse o gerente de operações da unidade, né? E trabalhei ali 8 anos na unidade, né? Entre várias funções. E em dezembro entrei no processo aqui para o Gran Mercury Ibirapuera para ser gerente geral e desde março eu estou aqui. Um processo um pouco longo, mas resumindo é isso, né? O tempo foi o necessário para você assumir a gestão do lugar que você tinha como objetivo, Gran Mercury Ibirapuera, como gerente geral. Que legal, bacana. Que bom saber um pouquinho mais, que prazer conhecer um pouquinho mais da história profissional de cada um de vocês. Muito legal. Histórias aí de superação, de objetividade, né? Criaram um objetivo, definiram um objetivo e batalharam aí para conquistar os seus espaços. E aí eu queria conhecer um pouquinho mais da história de Accor. Em que momento você, Natália, percebeu que você queria e poderia seguir na Accor em uma posição de gestão, que você tinha a possibilidade de alcançar um nível mais alto? Como que foi essa descoberta para você? Olha, eu trabalhei em outras redes, né? Eu fiz estágio e tal, em outros hotéis. E quando eu demorei para começar a trabalhar na faculdade, porque eu falava, quando eu entrar, eu quero entrar de verdade, né? Não é só fazer estágio, eu quero para não sair mesmo. E foi quando realmente eu entrei na Accor, né? Eu lembro que minha primeira entrevista na Accor, lá para o Novotel Jaraguá, um cargo super operacional ali, cuidando de eventos, fazia montagem de sala, então eu acompanhava bem, assim, sabe, a operação do evento para o evento acontecer. Aí quando eu fui fazer a entrevista, na época, minha chefe era a Fernanda Toscano, ela falou, o que você quer chegar? Qual o seu objetivo? E eu, gerente geral. E ela tomou um susto, né? Ela, que bom, gostei, acho que fui bem determinada e tal. Quando eu saí de lá, eu falei, gente, de onde eu tirei aquilo? Sabe, eu acho que eu ter entrado no hotel, sabe aquele momento de esperar para fazer entrevista, ver as pessoas, ela me mostrou ali a parte do back, tudo, eu falei, nossa, realmente é aqui, né? Então foi esse primeiro momento que eu gostei muito, assim. Eu falei, eu acho que a Accor é onde eu vou começar a trabalhar de verdade, né? Então, muito bacana. Thaís, você acha que teve algum fato marcante, alguma coisa que aconteceu que te deu um estalo, que você falou, puxa, eu quero fazer parte, não só fazer parte, eu quero crescer aqui. É aqui que eu vou desenvolver minha carreira e eu vou transformar pessoas, porque esse é o papel do líder, né? Transformar. Teve algum fato marcante que te deu esse estalo? Acho que, Ana, no início, o que me fez, sem querer, entender que eu poderia crescer, foi o clima organizacional, tá? Esse foi o primeiro ponto para mim, assim. Eu comecei a gostar de estar ali. Eu não sabia muito bem o que eu queria. Não sabia, eu tinha acabado de voltar, eu fui morar 1 ano fora, tinha acabado de voltar, não tinha terminado a faculdade, eu não sabia o que eu queria exatamente. Mas o clima me fez começar a ter vontade. Depois do clima, eu comecei a entender que ali tinha um plano de carreira. Eu via as outras chefias, eu adorava conversar com as chefias, sair com as chefias, tal, porque eu via que tinha um plano de carreira, eles conseguiram estar ali também. Então, o primeiro ponto, eu comecei a falar, eu quero ser chefia. Acho que é legal, acho que eu posso. O segundo foi a questão da oportunidade. Eu comecei a enxergar que tinha oportunidade ali dentro. E a terceira questão é o reconhecimento. Então, tudo isso, eu comecei a enxergar onde eu estava. Tinha oportunidade, tinha reconhecimento, tinha plano de carreira e o clima era ótimo. Então, eu falei, não, legal, eu acho que eu consigo. Eu acho que daí comecei a me interessar. E aí eu comecei a me interessar também pela questão da liderança. Foi um ponto muito, muito forte, que quando eu virei, é engraçado isso, que quando eu virei garçonete, eu ficava super feliz quando eles me colocavam como líder de praça. Eu era líder da praça. Porque eu me sentia responsável por aquilo, sabe? Então a minha praça tinha que dar tudo certo, aí os meus cominhos tinham que fazer tudo certo, tinha que servir, tinha que olhar, tinha que estar disponível. Eu comecei a me interessar por essa questão da liderança. Foi aí que me deu
o estalo, eu posso, porque eu comecei a me dar bem com isso também. E aí, a partir daí, eu entendendo aonde eu estava, o tamanho da empresa que eu estava e o quanto eu poderia contribuir ali dentro, aí através dos estudos que eu tive, de intercâmbio que eu fiz, que eu podia contribuir ali. Então foi assim que me deu o estalo, eu falar, não, acho que eu estou no caminho certo. Que legal. E Thaís, quais as competências, habilidades ou atitudes que você teve nesse momento, nesse período de crescimento que você acha que foram, né, na verdade, os mais importantes para que você tivesse essa ascensão na sua carreira? Eu acho que tem alguns pontos aí, né? Eu acho que primeiro é olhar pelo lado da gestão, assim, né? Olhar pelo lado de... Eu estava lá trabalhando, depois como assistente de AIB e com os outros cargos que eu tive dentro da Accor, eu não olhava simplesmente para mim, eu conseguia olhar para o todo e entender também o porquê das coisas, sabe? O porquê que tem que ser feito dessa maneira, por que não é como eu quero, e sim como estão me trazendo isso, porque a pessoa, confiar nas pessoas, sabe, Ana? Eu acho que assim, por que a pessoa tá por que tem que ser desse jeito? Por que a pessoa tá me falando que tem que ser assim? E não ter um olhar só, não, eu sei, é assim, ou isso está errado, ou algumas coisas que eu achava que poderiam mudar, eu trazia a ideia da mudança. Então a gente questionava muito a questão da escala. Por que a gente não pode? A gente não folgava de final de semana, né? A gente só tinha um domingo por mês. Por que eu não posso folgar um sábado por mês? Vamos tentar. E eu tentava fazer uma escala para apresentar. Então eu tentava também trazer o novo para não ficar só naquela parte do vitimismo, ou que não vai dar certo, é assim, pronto, eles que mandam e acabou, não. E eu acho que com isso também, de conversar muito com as pessoas, de me engajar em projetos que não eram dentro do meu departamento, né? Até hoje eu faço muito isso, eu me engajo muito em outros projetos, porque você começa a conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades, entender um pouco mais do todo da hotelaria. Eu acho que foi muito por esse lado, assim. E é isso que me deu essa questão de a gente pensar um pouco diferente, sair um pouco só do meu pensamento e ouvir um pouco os outros e seguir dessa maneira, confiar nas pessoas. Que legal, que bom. Obrigada por compartilhar, Thaís. E vai muito de encontro com o que a gente aplica bastante até nos treinamentos da Academy, que é a escuta empática para você entender o outro, o sentimento, né, as necessidades do outro. Muito de encontro com o pensamento estratégico, que é você estar ligado, né, ter um olhar 360 e entender além do seu escopo de trabalho para que você tenha essa possibilidade de ampliar, né, amplitude da sua carreira, do seu conhecimento. Muito legal. Ana, deixa eu colocar um ponto assim que eu acho interessante, é que a gente cresce quando a gente faz o diferente, né? A gente cresce quando a gente faz algo a mais. Que legal. A gente não cresce fazendo ali o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia é o que a gente tem que fazer mesmo, é o que a gente se propôs a isso, né? A nossa entrega. Mas eu acho que o crescimento ele vem com algo a mais, assim. Tem que ter um tempero, né? Ou como diz o Jacão, um tempero. Um tempero diferente aí para que você possa sair do normal. Muito legal. Obrigada, Thaís. Bacana. Muito legal. Rô, e o seu tempero, Rô? Me conta quais foram os seus maiores desafios aí quando você assumiu pela primeira vez um cargo de liderança. Você contou que começou com 15 anos, né? Hoje, aos 17 anos, quais são os seus maiores desafios? Nossa, tive alguns desafios grandes, tanto com o cliente quanto com o colaborador. Mas eu acho que o segredo de encarar os desafios é sempre ir sem julgamento e não pré-julgar nada e ouvir, entender. E sempre as histórias têm alguns lados, né? Então a gente tem que tentar ser muito imparcial e justo nas nossas decisões. E eu sempre tomei isso nas minhas decisões, assim, como líder. Desde muito novo, acho que eu sempre tive bons exemplos de liderança que me inspiraram e me fizeram, me guiaram, me deram os feedbacks corretos para eu conseguir atuar.
E quando surge alguma situação complexa, eu sempre lembro de alguns gestores que passaram por mim e o que ele faria nessa situação, né? Que me ajuda a tomar uma decisão, porque a hotelaria sempre tem uma situação diferente da outra. A gente nunca está 100% preparado para tudo, né? Sempre aparece algo inusitado, mas o segredo é esse. Eu acho que é ter calma, ter paciência e imparcialidade para a tomada de decisão. É isso. Que legal. E, Rô, teve algum gestor específico ou alguma situação marcante na sua passagem pela hotelaria, nessa construção da sua carreira, que moldou o estilo de gestão que você tem hoje? Eu acho que eu tive muitos gestores, né? Por 20 anos de Accor, eu completo esse ano. Eu peguei sempre o melhor que eu via de cada um e colocando o meu DNA também no meu estilo, mas eu sempre tentei pegar o melhor de cada um, né? Eu tive gestores muito organizados, uns muito bons de números, outros muito bons de pessoas, outros muito bons com relacionamento, outros muito criativos. E eu absorvi e fui como uma esponjinha, né? Sempre querendo aprender algo novo, me aproximando e pegando os pontos fortes desses gestores para agregar para mim, né? Eu sempre estou aberto a aprender. A gente está sempre aprendendo, né? Todo dia. A gente aprende com todo mundo. E quando você tem gestores bons do seu lado que te incentivam, que te dão abertura, eu acho que a gente precisa observar e aprender, né? E eu acho que fica de mensagem para o pessoal que está em início de carreira, início de hotelaria, aprender observando também, não ficar querendo que o gestor pega na mão e ensina o beabá. Não, tem que observar, tem que entender, tem que ir atrás da informação também para ter um aprendizado legal, né? Legal. E eu tive muita sorte com bons gestores. Muito legal. E vou reforçar aqui na sua fala que a gente novamente teve aí a escuta empática como uma habilidade, uma atitude essencial, né, para aprendizado e para ascender na carreira de uma maneira próspera. Muito legal, Rô. Obrigada por contribuir. E, Natália, como você, falando um pouquinho de visão estratégica e cuidado com o olhar humano, né? Porque no papel da hotelaria, Natália, Thaís e Rodrigo, me corrijam se eu estiver errada, a gente tem que equilibrar alguns pratinhos aí todos os dias, né? Porque a gente tem que cuidar dos resultados, que são extremamente importantes, em paralelo do nosso produto, que é a base para o nosso resultado, e do nosso principal ativo, que são as pessoas, né? E na hotelaria a gente olha muito para pessoas, mas eu diria que na Accor a gente tem um cuidado extra, um cuidado especial, um olhar humano que está na base, que está nos nossos valores. Nath, como você diria que é possível equilibrar os nossos resultados, a nossa visão estratégica, né? Com cuidado, com o olhar humano, todos esses pratinhos girando na mesma velocidade aí, como que é possível fazer isso? Como equilibrar esses pratinhos? Eu acho que tem alguns recortes, né? Então, quando a gente fala de equipe, eu acho que como um líder, né, e a Thaís falou muito isso também, a gente precisa entender a dor da equipe e não subestimar, né? Então, qual que é a dificuldade ali do garçom simples de levar aquela bandeja que pode atrapalhar, que pode, né? Então, a gente precisa, para a equipe, eu acho que o principal é como que eu posso facilitar a vida deles, né? Então, qualquer detalhe faz a diferença, faz uma diferença enorme de custo, de entrega para o cliente, para o patrimônio. Então, isso é importante, eu acho que é entender a dor e estar muito ali entendendo cada situação que pode melhorar na equipe, né? Eu acho que uma coisa muito importante que faz a diferença, eu fui aprendendo com o passar do tempo, é a leitura de cenário, né? Em pequenas coisas a gente consegue entender como um investidor, em uma frase que ele fala de uma reunião, como que ele aprova um investimento, como ele quer um resultado, né? Então, qual que é a sensibilidade do hóspede? Então, são pequenas diferenças. Sim. Que a gente precisa ir entendendo e facilitando ali no dia a dia.
Então, conhecendo a equipe, conhecendo o público, conhecendo o seu negócio a fundo, a gente mantém o equilíbrio. E para você e para o Rodrigo, Thaís, como é esse equilíbrio da visão estratégica com o cuidado e olhar humano que nós temos que ter todos os dias? Acho que a gente precisa de pessoas, assim, eu não vejo realmente equilibrar se não tiver pessoas com a gente para ajudar nesse equilíbrio. Então, a gente tem que, sim, saber um pouco medir e ter muito claro aonde a gente tá, em que momento a gente está olhando a estratégia, em que momento a gente está olhando por pessoas, em que momento a gente está na operação, em que momento a gente está dentro da nossa sala, em que momento eu tenho que estar presente, em que momento eu posso não estar presente. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio muito grande, mas depende das pessoas que estão da nossa equipe. A gente não consegue ter esse equilíbrio se a equipe não estiver junto com a gente. Por isso que esse olhar humano, ele é muito importante. Esse viés que a gente tem para olhar para as pessoas, que é uma coisa que me agrada muito na Core, que eu acho que é um diferencial enorme, são as pessoas. Então, se eu não tiver a equipe do meu lado, eu não consigo equilibrar isso. E acho que um outro ponto importante é falar um pouco da nossa vida pessoal. Para a gente conseguir equilibrar todos esses pratos na hotelaria, eu preciso ter um equilíbrio na minha vida pessoal. Então, eu tenho que ter um equilíbrio, cada um sabe o que melhor te faz, mas é um esporte, é uma yoga, é um estudo, é alguma coisa, porque a nossa vida pessoal precisa estar muito bem equilibrada para a gente conseguir equilibrar esses pratos na nossa vida profissional. Legal. E isso eu que a Core consegue criar esse ambiente pra gente. Legal. E o ponto da equipe, precisa ter pessoas. Se você não tiver pessoas trabalhando junto com você, você não equilibra. Não vejo outra saída. Que legal, obrigada. Além de incentivar o equilíbrio entre a vida pessoal, né, a vida profissional, a gente ainda tem o programa Vivar, que estimula o olhar das pessoas, né, dentro da Core, o olhar das pessoas sobre o seu bem-estar e saúde, qualidade de vida. Legal, Thaís, obrigada. E para você, Rô, como que você mantém todos os seus pratos girando aí nesse equilíbrio? É isso, né? Engajamento da equipe, envolver a equipe nas decisões, deixar a equipe tomar decisão, empoderar as pessoas e acompanhar, desenvolver, dar feedback, mas deixar as pessoas se arriscarem também, senão as pessoas ficarem dependentes da gente, elas não se desenvolvem, ficam totalmente dependentes do gestor e aí não tem vida, né? Eu acho que é isso, passar a chavinha ali da autonomia, toma decisão, vai errar, o custo da autonomia é esse, vai existir erros, não tem problema, a gente corrige, né? Eu acho que é parte do processo. Então, da autonomia, incentivar, as pessoas se engajam mais quando elas tomam a decisão e participam mais, têm mais engajamento e o resultado, consequentemente, todo mundo ter um equilíbrio melhor, né? Que legal, Rô. Bacana a sua fala de a autonomia, ela gera erros, mas ela também gera um engajamento e ela gera uma construção em conjunto, né, em prol de resultados. E aí eu volto um pouquinho na fala que vocês trouxeram do trabalhar com propósito, né? Trabalhar com propósito, com autonomia, e a gente vai alcançando os resultados e conseguindo equilibrar aí os pratinhos. Que legal ter essa reflexão vinda de vocês aí. Para mim está sendo muito construtivo, caindo várias fichinhas aí. Eu sei que muitos dos nossos jovens não entendem a expressão caiu a ficha, mas eu estou me dando conta. Né? Já me falaram que eu uso expressões muito vintage, mas muito legal conhecer um pouquinho mais e ter a contribuição de vocês para ter esses entendimentos sobre a construção da carreira dentro do universo da hotelaria. Muito legal, e eu queria saber o que vocês diriam para as pessoas que estão começando, e vou pedir para que você contribua com o seu olhar, que começou com um aprendiz lá, vindo de um curso em Curitiba, passando por diversas áreas. O que você diria hoje para quem está começando neste momento? Está aqui agora na Core como aprendiz e está sonhando em crescer dentro dessa empresa para ocupar uma posição como a sua cadeira hoje. O que você diria para esse jovem? Tenha calma, seja humilde, tenha paciência. E as coisas não são do dia para noite, é uma construção. É um tijolinho de cada vez.
segura a ansiedade, as coisas acontecem, depende muito de cada um, não joga a responsabilidade para a empresa. A empresa, lógico, a gente precisa de pessoas que acreditem em nós, que deem o ambiente para crescer, para se desenvolver, e a Cor faz isso, e nós todos aqui nessa sala somos provas de que realmente isso acontece. Mas as pessoas também precisam fazer por onde, trabalhar com afinco, estudar, se desenvolver fora do trabalho e ter paciência que as oportunidades surgem a todo momento. Só precisa estar pronto para quando aparecer, saber aproveitar. Uau! Que bate-papo maravilhoso. Obrigada, pessoal. Que conversa inspiradora. Eu fico muito honrada, muito feliz de ter podido estar com vocês aqui, tendo tanta energia, tanto compartilhamento, conhecer um pouco mais da história de cada um de vocês e principalmente ser impactada por cada uma das trajetórias, enfim. Estou realmente muito inspirada. Que conversa inspiradora. Muito obrigada, Rodrigo, Thaís, Natália, por compartilhar as histórias de vocês, a experiência de como vocês começaram e como vocês caminharam até hoje aqui conosco. Eu acho que ficou claro para todos os nossos, para todas as pessoas que estão acompanhando o podcast, que com determinação, com vontade de aprender, com o apoio da empresa, é possível a gente construir uma trajetória de muito sucesso, mas que você tem que ser líder da sua carreira, ter um seu objetivo claro e definido, que a gente está aqui para apoiar e que a gente quer que todos tenham muito sucesso nos seus desejos, né, que se realizem aí. Para quem está nos ouvindo e começando essa jornada na Acor, fica a mensagem de que o caminho pode ser longo, pode requerer aí esforço e dedicação, mas é bastante fértil o nosso terreno, com muitas oportunidades de crescimento. Então, aproveitem as oportunidades, estejam preparados, como nós aprendemos aqui com a Natália, com a Thaís e com o Rodrigo hoje, porque as oportunidades vêm e elas acontecem. Esteja pronto para aproveitá-las. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até breve.